Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muito especial para todos nós, da família franciscana, porque hoje nós celebramos o nosso pai fundador, São Francisco de Assis. Portanto, se você for a uma outra missa, você vai acompanhar a liturgia do 27º domingo do tempo comum. O Evangelho é aquele dos vinhateiros homicidas. Mas nós, franciscanos, temos um lecionário próprio para a festa de hoje. Então, nós vamos celebrar de forma solene. Então, existe um evangelho próprio, que você pode encontrar em Mateus, capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 30. Eu vou ler apenas alguns versículos. Acompanhe comigo. Por aquela oportunidade, respondendo, disse Jesus: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai, de modo que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Francisco de Assis foi um pequenino de Deus, um dos santos mais amados do mundo, por cristãos e não cristãos. Um homem que viveu há mais de 800 anos e nos deixou e nos deixa ainda hoje um grande testemunho de vida cristã. Tanto que o nosso querido Papa atual escolheu por nome Francisco. A sua mensagem é atualíssima. Eu queria falar muito sobre São Francisco, mas eu não tenho tempo. Então eu resolvi resumir. Eu quero dar aqui para vocês algumas referências para quem quiser se aprofundar no estudo do franciscanismo, quem quiser saber mais sobre a vida de São Francisco. Eu recomendo a obra principal, as fontes francisclarianas, tudo relacionado à nossa vida franciscana, a vida de São Francisco e de Santa Clara. Quero recomendar para vocês um livro que é lapidar, que é o Irmão de Assis, do nosso querido Frei Capuchinho Inácio Larrañaga, que é um clássico da espiritualidade, o Irmão de Assis. Quero recomendar também para vocês um livro que eu gosto muito, chama-se Eu, Francisco, do Carlo Carreto. Esse livro é excelente, gosto demais dele, super recomendo. Esse outro livro do meu querido Frei Raniero Cantalamessa, Enamorado de Jesus Cristo, O Segredo de São Francisco de Assis. Foi recentemente editado pela Livraria Paulus, com outra capa, vocês podem encontrar. E o outro livro, que é mais um roteiro de oração, que é esse aqui do Bruno Forte, Seguir Jesus com São Francisco, um itinerário espiritual. Então, dado esses caminhos para vocês que querem conhecer mais a espiritualidade do meu pai fundador, eu resolvi resumir hoje a minha reflexão no Evangelho de hoje ensina, falando dos 7 amores de São Francisco. Nós sabemos que Francisco nasceu em 1182, lá na cidade de Assis. Ele era filho de um casal burguês. Seu pai era comerciante de tecido. Francisco foi criado naquela boa vida. Francisco se tornou um jovem boêmio que gostava de bebida, de farra, gostava de curtir a vida, que tinha a ganância, que tinha um sonho de se tornar nobre. E Francisco foi para a guerra a primeira vez. Foi frustrada porque ele ficou preso. Depois ele voltou e quis ir de novo, mas no meio do caminho ele teve um sonho lá em Spoleto, em que ele ouviu a voz de Deus perguntando: convém obedecer a Deus ou aos homens, Francisco? E ele disse a Deus. Então Francisco voltou e a partir dali, inquieto por Deus, começou a sua história de conversão. Diante do crucificado de São Damião, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus disse: vai e reconstrói a minha igreja.
Francisco também tinha uma repugnância grande de leprosos. Ele beija o leproso e a partir dali tudo que era amargo se tornou doce. E Francisco vai então à igreja. Eu quero falar aqui dos 7 amores de Francisco. O primeiro grande amor de Francisco é o amor ao Cristo humilde, ao Cristo pobre. Nós dizemos que a nossa espiritualidade se fundamenta exatamente no contemplar de Francisco o Cristo do presépio, a pobreza do presépio, a humildade do presépio, a humildade do altar, do Deus que sendo tão grande se faz pão na Eucaristia, e a humildade e a pobreza da cruz. Então, o Cristo do presépio, o Cristo do altar e o Cristo da cruz. Francisco, contemplando esse Cristo tão humilde, tão pobre, ele disse: eu vou seguir esse mesmo caminho. Então ele mergulhou nesse mistério do Cristo pobre, do Cristo crucificado, do Cristo que se rebaixou, como disse São Paulo, a kênose. Ele se rebaixou, se fez obediente até a morte, morte de cruz. Isso marca toda a vida, toda a espiritualidade franciscana. O segundo grande amor de Francisco é o amor à igreja. Na época de São Francisco existia muitos grupos heréticos. Alguns deles até mais radicais do que o grupo de Francisco. Mas Francisco não quis ser pobre para criticar a igreja. Ele quis ser pobre para viver o evangelho, imitar o Cristo pobre, mas com a igreja. A primeira coisa que Francisco buscou fazer foi o apoio da igreja, o cuidado da igreja, a proteção da igreja. Então, ele vai até o bispo da sua cidade, diante lá do bispo, em praça pública, ele renuncia tudo e é acolhido, pelo bispo, fica despido lá na praça, então é acolhido pela igreja. Depois, quando o número de irmãos cresce, ele vai até o Papa para pedir a bênção. Então, Francisco permaneceu obediente à igreja. Ele amava a igreja. Ele nos deixou também esse grande legado. Francisco dizia: os freios têm que ser católicos. Então, que a gente possa seguir também esse grande amor da vida de Francisco. O terceiro amor de São Francisco é o amor aos pobres. Francisco não quis somente ajudar os pobres. Ele se fez pobre. Essa palavra menor, nossa ordem, a ordem dos frades menores, a ordem dos frades menores conventuais, a ordem dos frades menores capuchinhos. Essa palavra menor quer dizer a escala mais baixa que existia na época de Francisco. A gente usa um termo pejorativo, ralé. Eram os mais pobres entre os pobres. Francisco deixa tudo e vai viver como eles, ser um deles. Mesmo sendo rico, burguês, ele larga tudo e vai viver como pobre junto com os pobres. Francisco tinha um amor profundo pelos pobres, pelos marginalizados, pelos excluídos. Francisco é chamado de o pobrezinho de Assis, porque ele viveu de fato a pobreza do Evangelho. O quarto grande amor de Francisco era a fraternidade. Francisco não queria viver a vida monástica, onde tinha o abade, o pai, e aqueles que eram cuidados pelo abade, o pai, num mosteiro, mono, sozinho, não. Francisco queria uma fraternidade, uma comunhão de irmãos. Ele mesmo não gostava de ser considerado o pai da ordem. Ele se dizia irmão, queria ser irmão, o irmão Francisco. Então, Francisco nos deu esse grande testemunho de vida em fraternidade. Tudo que a gente deve viver, primeiramente, tem que ser em fraternidade. Viver como irmãos, filhos do mesmo Pai do céu. O quinto grande amor de Francisco é exatamente o amor à natureza. Gente, São Francisco é o pai da ecologia. Então, existe nas fontes franciscanas vários relatos de Francisco que tinha um amor profundo. Ele louvava a Deus pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo vento, pela terra, pelos animais, pela natureza. Francisco que pregava para os pássaros. Francisco que fez amizade lá com um lobo de Gúbio. Então, Francisco amava a natureza. Recentemente, o Papa Francisco
lançou o Laudato Si, um documento para falar do amor à nossa casa comum, amor à natureza. Então, se você é devoto de São Francisco, devota de São Francisco, você tem o compromisso de lutar pela nossa casa comum, que é o nosso planeta, amar e cuidar e zelar a natureza. O outro grande amor de Francisco, VI. Francisco é conhecido como Santo Alegre. Às vezes a gente vê as imagens dos santos, os santos muito sérios, muito carrancudos, assim, às vezes com a cara de tristeza. Francisco não. Francisco é um santo alegre. Francisco, ele gostava de brincar, Francisco gostava de rir, Francisco gostava de louvar a Deus. Francisco dizia que a alegria é um exorcismo. A alegria que vem de Deus é um exorcismo. Então Francisco era um homem alegre, um homem que transmitia Deus por meio da sua alegria. E por último, o sétimo grande amor de São Francisco, o amor à missão. Francisco foi um grande missionário. Gente, eu tive a graça de fazer uma peregrinação seguindo os passos de São Francisco. Fui nos principais lugares onde São Francisco esteve. E a conclusão que eu tirei foi que Francisco andou muito. Eu conheci alguns pontos, não foi todos, né? Mas Francisco andou muito. Ele era um grande missionário, era um grande peregrino. Chegou aí até às cruzadas, fez amizade com o sultão. Francisco andava muito. Francisco anunciava a todos, com palavras e com gestos. Francisco nos deixou esse grande legado também do amor à missão. Nós estamos vivendo o mês missionário. Então, que a gente possa aprender com São Francisco o amor à missão. Então, o amor ao Cristo humilde e pobre, o amor à igreja, o amor aos pobres, o amor à fraternidade, o amor à natureza, o amor à alegria e o amor à missão. Francisco nos deixa esse grande caminho de santidade, caminho de santificação. Eu poderia passar horas e horas falando aqui desse santo que é o meu pai fundador, que eu amo tanto e que eu busco seguir o seu exemplo, mas eu quero compartilhar com vocês nesse dia tão especial a ele dedicado. Tenho aqui a graça de ter uma relíquia, um pedacinho do osso de São Francisco, mostrar aqui para vocês, e quero dar uma bênção especial nesse dia, você que é devoto, que é devota de São Francisco de Assis, com a relíquia do nosso querido pai fundador, São Francisco de Assis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E viva São Francisco de Assis. Paz e bem, que Deus os dê o céu. Até amanhã, se Deus quiser.